Ei, vem cá, você vai ser o mais rico da sua família, eu acredito em você. Nesse vídeo aqui eu vou falar 3 pontos principais que se você que vai se tornar o futuro milionário da sua família, ou seja, o primeiro milionário, o futuro milionário, você tem que estar de acordo, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero estar falando aqui nesse vídeo é justamente sobre a quebra da crença limitante. Ou seja, a gente já cresce ali, de fato, implantado o mesmo pensamento, o mesmo caminho para todo mundo. Digamos que a manada segue o mesmo, que é a escola, terminar o ensino médio, depois se formar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego estável, seguro, ganhar no máximo 4, 5 mil reais, depois se endividar, né? Construir uma casa, comprar carro, e assim vai. Tem filhos e assim segue a vida. Esse é o caminho tradicional. Então, desde muito novo, somos plantados esses pensamentos nas nossas mentes, entende? Então, o primeiro ponto é entender que se você que quer ser um futuro milionário, que se você que vai se tornar um futuro milionário, quer ser rico no futuro, você tem que entender que a escola não vai te deixar rico. De fato, muitas pessoas vêm falando, a escola não vai te deixar rico. Por quê? Porque a escola não ensina nem sobre contabilidade e muito menos nos ensina a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Ou seja, a riqueza se resume a 2 pontos, né? Ativos e passivos. Ativo é aquele que coloca dinheiro no seu bolso, passivo, o que tira dinheiro do seu bolso. Então, se você quer ser rico, você tem que adquirir mais ativos ao invés de passivos. Na escola não ensina sobre isso. Na escola não te ensina como administrar teu dinheiro, como fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Então, digamos que a escola forma funcionários, forma profissionais ali para trabalhar em bons cargos de empresas, entendeu? Então, digamos que é assim que funciona. Uma vez eu até escutei um professor falando, você tem que estudar se você quiser estar em um ótimo cargo, uma boa empresa. E eu pensei, eu não quero estar em um cargo de uma empresa, eu quero ser dono da empresa, eu não quero ser funcionário. Não é isso que eu quero para mim. A escola, então, coloca esse mesmo caminho, ou seja, a gente não aprende a seguir um caminho tradicional. Ou seja, algo que hoje em dia, se arriscar é loucura, é maluquice, ninguém quer se arriscar, todo mundo só quer segurança, quer um emprego estável, e é isso. As oportunidades vai e vêm, e a diferença das pessoas, né, que separa as pessoas dos ricos e os pobres, é que os ricos, eles sabem agarrar as oportunidades. Os pobres têm medo de arriscar, preferem continuar ganhando o seu mesmo salário, no seu mesmo emprego, mas de fato não busca estar se arriscando. Mas é claro, não me leva a mal, de fato a escola é importante. Ou seja, você aprende a ler, a escrever, aprende as coisas básicas de fato que você precisa, mas quando chega ali na parte do ensino médio, boa parte das coisas perde o sentido. Ou seja, aprender matemática, só que avançada, expressão numérica, essas coisas, enfim. Então, coisas que perdem sentido, porque eu não vou utilizar na minha vida. Entende? Então, digamos que se você quer, quer seguir uma profissão que esteja de acordo ali com a escola, aí beleza, tranquilo, você vale a pena estudar, fazer faculdade e tudo mais. Mas se você quer construir seu próprio negócio, quer ficar rico, quer viver, certo? O mercado digital em si, a riqueza não precisa nem ser do marketing digital. Mas se você quer ficar rico, entenda que o ensino escolar não vai te ajudar. E teoria é bem menos do que a prática, como posso te dizer. Ou seja, a prática vale bem mais do que a teoria. Então, digamos que é importante você ter a teoria, mas na prática a realidade muda. Quando você sai da escola e começa a encarar o mundo real, você vê que a teoria não tem muita, como posso dizer, relação com a prática. Ou seja, são coisas completamente diferentes. E aquela coisa, é bom ter teoria, mas também tem que ter a prática. Na escola a gente não reforça a prática. A gente não aprende a como lidar com os problemas da vida, questões financeiras. Aprende só a seguir o caminho tradicional. Eu ultimamente estou lendo o livro do Pai Rico e Pai Pobre, ou seja, onde é que se resume sobre 2 pais. Um, que é o pai pobre, o pai do Robert, que é o autor do livro, e tem o pai rico, que é o pai de Mike, tá? Que é o amigo de Robert, onde que o pai rico, que é o pai de Mike, treina os dois para que eles possam construir um negócio no futuro. E tanto que deu certo. Então, o pai pobre, ou seja, o pensamento dele é como uma pessoa que está relacionada ao sistema, trabalha para o governo, é altamente instruído, se formou, fez faculdade, diploma, isso tudo, ganha até que bem. Só que na questão financeira ele é totalmente improficiente. Ele não sabe como administrar seus ganhos, ou seja, ele, eles coletam, não, perdão, ele passa a ter mais passivos ao invés de ativos. E não tem essa ideia de arriscar, ou seja, só quer segurança e estabilidade.
Quando o pai rico ensinou tanto para o Robert quanto para o Mike, o que é que acontece? Ou seja, para eles saberem um pouquinho de tudo. Aí o que é que na prática funciona? Digamos que o Robert ele passou a entrar para vários empregos, vários cargos ali profissionais, aprender a voar, a liderar tropas, entende? Então ele teve um pouquinho de cada coisa. Aí o que acontece? O pai pobre ficou até que feliz por um tempo, quando ele decidiu se querer ter uma profissão. Me esqueci até aonde era, mas tem uma profissão ali de fato. Ou seja, ele foi lá para os Estados Unidos, certo? Se profissionalizou. Me esqueci qual foi o cargo, não estou lembrado, que foi uma das primeiras ali que ele descreve no livro, certo? E dali o pai pobre ficou muito feliz, entendeu? Só que a ideia era que ele trabalhasse, o conselho do pai rico que ele traz é não trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Então a ideia era que ele trabalhasse não pelo dinheiro, mas para aprender. E só que o pai pobre não entendia isso de fato. Então quando o Robert ele saiu do seu emprego, pediu demissão e foi para outro, tanto, se eu não me engano foi o primeiro foi de vendas, como se tornar um melhor vendedor, alguma coisa assim, uma empresa aí. Aí Aí o que é que acontece? Nessa parte de vendas, na verdade, o pai pobre ele ficou envergonhado, entendeu? Porque sempre tem esse pensamento ruim em relação a vendas. Ah, eu tenho, por exemplo, tem uma mulher que entrevista ele que ela escrevia livros e tudo mais, só que ela queria divulgar, entendeu? Ou seja, ter demandas, ter clientes. E o pai rico não, o Robert, ele fala para ela treinar vendas, ou seja, aprender a vender, certo? E ela assim se sentiu mal. Ah, não sei o que, eu tenho formação. Tem um momento, por exemplo, do livro que Robert ele é entrevistado por uma mulher que até se inspirou nas escrituras dele, ou seja, nos seus livros. Ela de fato começou a escrever, certo? Só que, tipo, ela teria que ter demandas de clientes, várias pessoas comprando, aprender de fato a vender. E ela não se sentiu confortável com isso, né? Ficou olhando de forma mal, julgou tudo mais, e depois se saiu. Ou seja, toda vez quando a gente fala de venda, digamos que a pessoa se sentia abaixada, como se vender fosse algo ruim, mas pelo contrário, vender é muito bom, entende? Então tem que, primeiramente, dando continuidade à questão ali da escola, certo? Tem que quebrar essa crença limitante, certo? Ou seja, é claro, buscar mais ativos ao invés de passivos. Um outro ponto também, tá, é o ambiente. De fato, ambiente influencia e muito. Você já ouviu falar disso várias vezes, mas de fato, essa é a verdade. Entende? Por quê? Porque quando você está num ambiente onde é que as pessoas não pensam grande, não pensam em progredir, evolução, você vai se sentir inferior da mesma forma. Você, digamos que, vai ficar igual aquelas pessoas dali, entende? Se é só pessoas ali que só gostam de ir pra festa, bebidas, bagaceira, então digamos que você vai ser influenciado. Então você tem que trocar seu ambiente, por exemplo. Eu, boa parte ali, uns tempos atrás, ali, uns meses, tava tendo um ambiente que não tava bom para mim, de bagaceira, de rolê, de estar saindo muito, de ficar bebendo, tudo mais, ficar gastando dinheiro, ou seja, de estar vagabundeando literalmente. E, e eu tava parado com o mercado digital, aí, de fato, eu queria começar, eu sempre tinha esse pensamento, eu vou voltar, mas nunca dava início. O meu ambiente que eu estava sempre me impedia. E quando aconteceu umas situações ruins ali comigo, que me forçaram a mudar, aí, de fato, eu vi que quando eu saí daquele ambiente que eu estava e fui para um melhor, eu vi o quanto ele me afetava. Porque graças a Deus aí, Deus permitiu que acontecesse coisas comigo para, de fato, aprender, para eu entender que aquele ambiente que eu convivi, aquele ambiente que eu estava, não era para mim. Eu não nasci para aquilo, não nasci para ser uma pessoa comum. Eu não nasci para ser uma pessoa comum. Então, fiquei mais em casa, aí tive mais tempo para focar no mercado, tive mais tempo para se dedicar. Caramba, tá um calor aqui no carro, até liguei o ar-condicionado, mas tá complicado. Mas eu tive mais tempo ali para me dedicar ao mercado, para conseguir trabalhar. E olha só, eu estou vendendo. Eu estou tendo bastante resultado aí. Ou seja, do meu trabalho de Jovem Aprendiz, esse mês eu já fiz o triplo dele. E nem acabou o mês ainda. Entende? Hoje aí, acredito que seja dia 21, certo? Dia 21 aí de março. E como eu posso te dizer, eu já fiz o triplo do meu salário. Eu recebo lá no Jovem Aprendiz 430. Eu fiz o triplo, mais de R$ 1.000. E ainda nem chegou ao final do mês. Então, foi uma situação ruim que aconteceu comigo, mas que de fato não era uma situação ruim. Foi uma situação que não foi tão boa, mas que me permitiu, ou seja, sair do ambiente ruim que eu estava e para um ambiente melhor.
Isso também não só envolve sobre amigos, relacionamentos tóxicos, parentescos, entende? Você tem que estar agrupado num ambiente que te obrigue a evoluir. Então, por exemplo, palestras, e eventos, e causas, reuniões, isso, ou seja, conviver com esse tipo de pessoa, isso vai te forçar a mudar. Isso vai te forçar a progredir, a alcançar o sucesso. Então, você tem que se envolver com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, de ficar rico, de evoluir, de ganhar dinheiro, de não ficar gastando à toa, de querer adquirir mais ativos ao invés de passivos, porque senão você vai estar destinado a ser uma pessoa pobre, continuar na mesma situação que você está. Então você tem que mudar o ambiente. De fato, o ambiente influencia e muito, muito mesmo. O que é que acontece? Deus permite coisas nas nossas vidas, coisas que, digamos, pareçam ruins, né? Assim, de a princípio pode ser até uma coisa que ruim que aconteça na sua vida, mas que de fato te obrigue a mudar, te force a mudar. E se não fosse por isso, eu não estaria focado, eu estaria dedicado, batendo metas antes de terminar o mês, ou seja, fazendo 3 vezes o meu salário, ganhando, ajudando, ensinando pessoas a ter resultados também, ou seja, está faturando ali dentro do mercado. Então, Deus permitiu que isso acontecesse comigo e hoje me tornei uma pessoa bem melhor. A terceira coisa, que, ou seja, que você que quer se tornar um futuro milionário tem que estar de acordo é aprenda a usar o seu dom para ganhar dinheiro com ele. Por quê? De fato, todo mundo tem um dom. Somos abençoados com um dom. Muitas das vezes você não sabe nem qual é. Mas pense naquela habilidade que você tem que as pessoas olham, caramba, como ele faz isso? E o que é que você faz? Aprenda a usar esse dom para estar ganhando dinheiro, entendeu? Ou seja, eu fui ali abençoado, né, com esse dom na parte da comunicação. Hoje eu aprendi a ganhar dinheiro através da minha comunicação e eu estou ganhando dinheiro. Ou seja, aprendi a usar o meu dom. Sempre fui bom assim em questão de comunicação, de me expressar, de conversar. Eu sempre percebi esse ponto que eu era muito bom me expressando ali. É claro, ao decorrer desses anos, eu passei a melhorar mais na minha comunicação e, claro, ainda tem que melhorar bem muito, certo? Mas eu tive um grande avanço ali, aprendi a ganhar dinheiro com essa minha habilidade e hoje aí estou faturando no mercado. Então, o primeiro ponto aí, ou seja, o terceiro ponto, na verdade, mas você deve estar sempre destacando, aprenda a usar o seu dom, a sua habilidade ali que você foi abençoado para ganhar dinheiro com ele, entende? E você vai passar a lucrar muito mais. Ou seja, se você é bom ali em desenhar, onde é que as pessoas olham, caramba, como é que ele faz isso? Ele desenha tão bem, eu queria fazer o mesmo. Aprenda como usar aquele seu dom de desenhar para ganhar dinheiro, ou seja prestar serviços, seja o que for. Aprenda, desenvolva isso. Então, se você chegou até aqui, está interessado, quer aprender a ganhar uma renda extra ali com o mercado digital, tá? O que acontece? Clica no meu link da descrição, me chama no WhatsApp, e lá eu vou estar te ensinando, te mostrando meu modelo de negócio, ou seja, um plano de ação ali de fato, né, para você estar aplicando, ou seja, criar um plano de ação ali para o seu dia a dia, para a sua realidade atual, para você estar aplicando, para você entender tanto na parte teórica quanto na prática e começar a ter resultados no mercado, entende? O quanto antes, certo? Então me chama lá, que eu vou estar te passando tudo ali que você precisa saber. E é claro, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, compartilha ali para quem ali pode se interessar, para quem também quer ganhar uma renda extra através do mercado digital. E é isso, até o próximo vídeo.